Boas-vindas a quem nos ouve para mais um mergulho profundo nas ideias que moldam na nossa forma de ver o mundo e a nós mesmos. É um prazer enorme estar aqui de novo. E a nossa missão hoje é, bastante audaciosa. A gente vai explorar a própria mecânica de como a mente humana processa a realidade. Uhum. E tentar entender de onde afinal vêm os nossos pensamentos. Exato. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem em mãos uma obra filosófica brasileira do século XIX. Um material riquíssimo, aliás. Demais. Chama Fatos do Espírito Humano e foi publicada em 1858 pelo Domingos José Gonçalves de Magalhães. Isso. A proposta aqui é investigar como um pensamento formulado há mais de um século e meio pode oferecer atalhos práticos para a gente compreender a nossa própria cognição, especialmente hoje, nessa nossa era de total sobrecarga de informações. E olha, o motivo pelo qual esse material histórico permanece incrivelmente relevante hoje é muito prático. Sim. Entender a mecânica da nossa própria percepção é, de longe, o melhor antídoto contra a passividade mental. Ah, com certeza. A gente consome um volume gigantesco de dados todos os dias. Notícias, notificações, imagens o tempo todo. Se não compreendermos como a mente filtra, categoriza e dá sentido a tudo isso, o risco de operarmos apenas como receptáculos passivos é imenso. A gente vira só um HD vazio recebendo o arquivo, né? Exatamente. O que essa obra propõe é observar um motor da inteligência funcionando por dentro, revelando que o ato de conhecer o mundo exige um papel muito ativo da nossa parte. Certo, vamos desempacotar isso. A abordagem inicial foca direto na raiz de como percebemos qualquer coisa no universo. O alicerce de tudo. Tem uma premissa fundamental no argumento dele. Para que a percepção aconteça, 3 coisas indispensáveis precisam operar juntas. Simultaneamente, sim. Primeiro, a sensação em si. Segundo, o eu consciente, a identidade de quem está sentindo. E terceiro, um objeto externo. Que é a causa dessa sensação, exato. A tese é que não tem como remover nenhum desses 3 pilares da equação sem destruir a própria ideia de percepção. E essa tríade é a base do grande embate que Magalhães travava contra os chamados sensualistas da época. E alguns céticos também. Os sensualistas. Explica um pouco essa visão deles, para quem nos ouve. Claro. Para contextualizar, a gente pode pensar nos sensualistas usando uma analogia bem moderna. É como se eles vissem a mente humana presa dentro de um óculos de realidade virtual. Nossa, ótima imagem. Eles argumentavam que a sensação era apenas uma modificação da própria mente. Nessa visão, o mundo exterior seria quase uma projeção. Uma ilusão de ótica gigante. Isso. A sensação não passaria de um ato interno do espírito, sem nenhuma conexão direta ou comprovável com a realidade física lá fora. E o Magalhães bate de frente com isso. Fortemente. Ele defende que sentir é receber um atestado inegável de que algo externo e tangível realmente existe. Mas aí vem a pergunta, como ele sustenta essa defesa de que o mundo externo não é uma ilusão? Ele traz para o debate o filósofo escocês Thomas Reid, não é? Traz, sim. O Reid afirmava que expressões como sentir uma dor e sofrer eram essencialmente a mesma coisa. Ou seja, para ele a dor era puramente um ato interno. Sem uma distinção clara entre a consciência que sente e o objeto que causa a dor. Exatamente. E a resposta do Magalhães a esse argumento é brilhante, muito visual e prática. Ele usa a figura do médico. Eu adoro essa parte. O argumento levanta a seguinte questão. Quando a gente sente uma dor, nós imediatamente a localizamos numa parte específica do corpo. Não é uma ideia abstrata flutuando no vazio da mente. O joelho dói, o dente dói. O corpo físico sinaliza. É por isso que na prática médica, quando alguém adoece, o tratamento envolve remédios físicos, intervenções no corpo material. Exato. O médico não receita, palavras para tentar convencer o espírito do paciente de que aquela dor é só um ato de sentir. O que é fascinante aqui é como essa observação médica, tão cotidiana, tão simples, desmonta uma abstração filosófica muito complexa. Sim, o próprio corpo físico atua como esse primeiro objeto externo em relação à consciência imaterial. E a análise vai além, detalhando como cada um dos nossos sentidos físicos serve como um gatilho. Um gatilho para despertar intuições inatas completamente diferentes na mente. A percepção não é só receber um dado cru.
Dá um exemplo de como isso funciona? Claro. Quando a audição é estimulada, por exemplo, isso desperta imediatamente na consciência noções muito claras de tempo e de causa. Porque o som ocorre em uma sequência temporal, né? Uma coisa depois da outra. Perfeito. Já as sensações da vista despertam com muito mais força a noção de espaço e de extensão. E o tato? O tato é o que traz a percepção mais imediata de uma realidade finita, das bordas e dos limites das coisas. É como se a mente já tivesse as categorias prontas e os sentidos fossem só os interruptores que ativam essas noções. Uma ótima forma de colocar. E falando sobre a natureza dessa mente, tem um conceito no livro que desafia muito o nosso senso comum. A premissa de que o espírito humano existe no tempo, mas não no espaço. Isso dá um nó na cabeça no começo. Totalmente. A consciência não ocupa um lugar físico, não tem largura, altura, profundidade. Isso faz a gente pensar na nossa rotina hoje. A gente senta no sofá, com o celular na mão, o corpo físico estático, mas a mente está processando informações do mundo inteiro simultaneamente. Essa é uma reflexão central da obra, e a argumentação se constrói em oposição direta ao Thomas Hobbes. O autor do Leviatã. Ele mesmo. O Hobbes defendia que o espírito precisava ter uma natureza corporal. Para ele, mesmo que a mente fosse feita de uma matéria extremamente sutil, uma fumacinha, ela ainda assim ocupava um lugar no espaço. Tinha dimensões físicas. Sim, mas a obra do Magalhães rejeita isso categoricamente. Se o espírito tivesse dimensões espaciais, por menores que fossem, ele seria limitado por essas mesmas dimensões. E a evidência que ele apresenta contra o Hobbes é muito interessante. Ele propõe um exercício. Conta pra gente. Fisicamente, a gente pode estar parado numa cadeira, mas a nossa consciência tem a capacidade de viajar instantaneamente de cidade em cidade. Sim, num piscar de olhos. Mais do que isso, a mente consegue devassar a imensidão do universo, acompanhar a órbita dos astros, voltar no tempo para assistir à criação do mundo e ir até o juízo final. A imaginação voa solta. Então a provocação é: se a mente fosse um objeto físico, ocupando um espaço, como seria possível que o infinito coubesse dentro dela? É um paradoxo espacial. O fato de conseguirmos conceber o ilimitado seria a prova matemática de que a mente não tem tamanho. É uma prova fundamentada nessa expansão do pensamento. A fantasia e a imaginação não são tratadas aqui como meros devaneios. Não são distrações biológicas. De jeito nenhum. São evidências cabais da imaterialidade da consciência. O tempo é o meio em que a sucessão de pensamentos ocorre, claro. Mas o espaço físico não tem jurisdição sobre a nossa capacidade de conceber realidades. Isso é muito profundo. E se trouxermos isso para a audiência hoje, num mundo super focado no hipermaterialismo, lembrar que a imaginação prova que temos uma inteligência que transcende a matéria. É poderoso. É uma forma muito poderosa de enxergar o potencial humano. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque se a mente tem essa capacidade transcendente toda, a gente tem que se perguntar como ela começa. A origem de tudo. A inteligência humana nasce como uma folha em branco. Um disco rígido vazio que só aprende depois que o mundo começa a instalar dados através da experiência. O famoso empirismo radical. Isso. Ou será que o ser humano já vem de fábrica com um sistema operacional pré-instalado? Magalhães defende que não somos folhas em branco de jeito nenhum. Definitivamente não. Ele argumenta que já chegamos com um equipamento mental complexo e pronto para rodar. A inteligência já traz intuições inatas. Sim, noções imediatas que pertencem à razão pura. Não são habilidades que a gente aprende na escola ou deduz por repetição. Tipo o quê? Intuições de justiça, de beleza, de causalidade. A própria experiência de vida só é possível porque essas categorias já existem em nós para organizar o caos de luzes e sons. Sem isso, seríamos bombardeados de informações sem nunca transformar nada em conhecimento. Ficaríamos perdidos? Tem uma observação no texto sobre o comportamento dos bebês que ilustra isso perfeitamente. Ah, sim. Nota-se que o choro de uma criança ao perceber uma injustiça, ou a forma como um bebê recua diante de um sorriso falso de um adulto. Aquela careta que o bebê faz. Exato. Isso não é só uma reação mecânica ao visualmente desconhecido. A criança está fazendo uma leitura moral e de causa.
Ela reage à injustiça porque a bússola do que é justo já está nela. Ela estranha o falso porque já possui a intuição do que é verdadeiro. E para ancorar essa defesa das ideias inatas, tem uma anedota no material que é comovente e brilhante. A história do filho do Magalhães. Sim, o filho dele de apenas 3 anos. O relato descreve um menino com uma saúde muito frágil fisicamente, mas com uma inteligência prematura e uma curiosidade implacável. Ele queria saber a causa de tudo. Tudo. Um dia, o menino pergunta quem tinha feito o céu e as estrelas. O pai responde, o padrão do século XIX. Foi Deus. Aí o menino pergunta onde Deus estava e como ele conseguia ver todas as coisas ao mesmo tempo. E o adulto responde com a definição clássica, que Deus é onipresente, criou tudo e tudo vê. Só que aí a dedução da criança de 3 anos surpreende. O garoto faz uma pausa, pensa e diz algo como: papai, eu também algumas vezes vejo sem olhar. Essa frase é espetacular. Ele explica que, ali do próprio quarto dele, sem mover o corpo 1 milímetro, ele consegue enxergar a cidade, os campos, o mar, só usando a memória e a imaginação. Sem sair do lugar. E conclui que deve ser assim que Deus consegue ver todas as coisas sem precisar andar de um lado para o outro. O que destrói completamente o argumento empirista da época. Como assim? A teoria empirista diria que todo conhecimento vem do acúmulo de experiências sensoriais. Mas aquela criança não teve tempo de vida para aprender um conceito complexo como a onipresença por tentativa e erro. Ela usou a intuição inata dela. Exatamente. A ferramenta de fábrica de causa e efeito para solucionar um conceito super abstrato. A busca pela causa não é ensinada, ela nos define. Agora, se essa intuição de causa e de divindade é inerente à condição humana, isso cria um choque enorme com a forma como a Europa enxergava o resto do mundo naquela época, né? Um choque brutal. E isso nos leva a uma crítica histórica muito séria que o Magalhães faz ao John Locke. O Locke argumentava contra as ideias inatas, e para embasar a teoria da folha em branco, ele usou relatos de exploradores como o Jean de Lery. Relatos sobre o Brasil especificamente. Baseado nisso, o Locke afirmava que os povos indígenas não tinham noção nenhuma de Deus, usando isso como prova contra as ideias inatas. E o texto do Magalhães rebate isso em alto e bom som. Ele aponta uma falha estrutural gravíssima no raciocínio do Locke. Magalhães defende os indígenas apontando que eles acreditavam em Tupã e na imortalidade da alma, sim. Sim, a ideia de um poder superior estava lá. O problema foi a observação europeia, que foi profundamente falha. O material critica esses cronistas. Eles chegavam aqui com barreiras linguísticas gigantes, sem entender os rituais. E taxavam os indígenas de ateus por observação superficial. Ou por arrogância cultural. Ou até pela mania de contar coisas chocantes para o público lá na Europa, né? Com certeza. Se conectarmos isso ao quadro geral da filosofia da obra, a gente vê uma denúncia muito forte. De que o preconceito impediu a Europa de ver a universalidade do pensamento. Exato. Ao negar as ideias inatas aos indígenas para tentar validar o empirismo, cometeram uma falha em reconhecer que a razão humana opera com a mesma estrutura universal em qualquer lugar. A intuição do eterno não depende da tecnologia que a civilização tem. Perfeito. Então, o que isso tudo significa quando a gente chega na capacidade de expressar o pensamento? A linguagem. Ah, o grande mistério. Se as ideias são inatas, como o pensamento abstrato vira palavra concreta? O livro explora se o idioma poderia ser apenas uma invenção humana pragmática. E para discutir isso, ele analisa uma teoria do francês Condillac. O Condillac sugeriu um experimento mental com 2 crianças no deserto. Crianças abandonadas no deserto. Isso. Ele dizia que a partir de gritos instintivos e gestos, elas criariam convenções, entrariam em acordo sobre os sons e inventariam a linguagem do zero. Só que tem um erro lógico fatal nessa teoria do Condillac. Qual? Como você combina uma convenção, um acordo sobre o que um som significa se ninguém entende o sinal original? É um paradoxo. Para inventar a palavra água por acordo, você já precisa de uma linguagem prévia para poder negociar. Não se inventa palavra sem pensamento e palavras pré-existentes.
É um ciclo impossível. E para fortalecer isso, o Magalhães traz um exemplo do reino animal maravilhoso, o papagaio. O papagaio é incrível. Fisicamente, ele tem bico grosso, língua carnosa, cordas vocais, a capacidade anatômica para falar tá toda lá. O hardware perfeito. Então, por que os animais não inventam idiomas? Porque falta a eles o eu consciente. Falar não é só expelir ar pelas cordas vocais. Falar é o ato de uma inteligência. Magalhães diz que pensar é, na sua essência, falar ocultamente na própria consciência. Pensar é falar com a gente mesmo. Se o pensamento é a linguagem interna e não tem como inventar linguagem sem ter linguagem, ele chega à conclusão de que a primeira palavra, o verbo primitivo, teve origem numa inspiração superior. Divina. A faculdade de transformar pensamento em símbolo é a marca registrada da inteligência. A grande síntese da obra é essa. A nossa inteligência é a colisão fascinante entre a sensação do mundo físico e a nossa razão pura absoluta, com as intuições inatas de espaço, tempo e causa. E a ciência é só o nosso trabalho de separar e julgar esses dados. O que traz uma relevância absurda para nós hoje. Como assim? Numa época em que tentamos delegar o ato de pensar para os algoritmos e buscadores, Magalhães lembra que ser inteligente não é ser um HD vazio recebendo dados. É usar nossa intuição para buscar o porquê das coisas. E claro, a gente não pode encerrar sem deixar aquele pensamento provocativo para a audiência, né? Isso levanta uma questão importante se a gente projetar tudo isso para o futuro. O Magalhães afirma que não há pensamento sem algum tipo de sinal ou palavra interna. A linguagem invisível da mente. O que aconteceria se um dia encontrássemos uma inteligência avançada operando sem linguagem? Uma inteligência artificial geral? Ou uma consciência não humana sem palavras internas? Será que essa entidade viveria numa camada da realidade completamente incompreensível para nós? Já que a nossa compreensão tem a fronteira da nossa linguagem, é uma provocação em tanto para os limites da nossa própria mente. Para deixar a cabeça fritando um pouquinho. Com certeza. Agradecemos a todo mundo que nos ouve por acompanhar mais esse mergulho profundo nas engrenagens do pensamento e até a próxima exploração.